Então, automaticamente, se você consegue tratar enquanto tá logo no início ou ainda nem aconteceu, as tuas chances de sucesso vão ser muito maiores. 95%, 90% a 95% um câncer de mama inicial hoje se cura, né? E muitas vezes não faz quimioterapia, que é o tratamento que mais paira uma áurea A negativa. pessoa fala quimioterapia. Paira essa aura negativa da quimioterapia no paciente oncológico, é isso, né? É o medo de fazer. E o não fazer está relacionado diretamente com a precocidade que foi feito o diagnóstico. Não, e isso é muito legal, porque você acabou trazendo um gancho que eu esqueci de perguntar lá no início, quando a gente falou entre a diferença de radioterapia e de quimioterapia. Quais são os efeitos colaterais que a quimioterapia porque são efeitos colaterais diferentes, Totalmente. né? Totalmente diferentes. As pessoas, elas acabam falando assim, ele vai fazer radioterapia e quimioterapia. Uhum. A pessoa acha que é basicamente a mesma coisa. Você já explicou pra gente a diferença de quimioterapia e radioterapia. Uhum. Acho que ficou faltando falar só a questão da diferença dos danos colaterais de cada tipo de tratamento. As alterações colaterais, efeitos colaterais da quimioterapia são o que a gente chama de efeitos sistêmicos, então em todo o corpo, tá? Quimioterapia, ela age em células que têm uma alta multiplicação. A gente tem no corpo células que são necessárias para o nosso funcionamento, que existem uma alta multiplicação. Uma delas são os glóbulos vermelhos, glóbulos brancos. Então, você, usando quimioterapia, você acaba restringindo essa multiplicação natural do nosso corpo fisiológico. Então, danos hematológicos para pacientes, anemias, leucopenias, que é a baixa dos glóbulos brancos, possibilidade de febre, infecções, tá? Alguns casos de formigamento na mão, formigamento nos pés, ressecamento de pele e aquele que é o mais trágico para a mulher que faz quimioterapia, que é a perda do cabelo. Entendi. Então, esses são os colaterais da quimioterapia. A radioterapia, como eu falei anteriormente, ela é um efeito local. Local, né? Ela é... Atualmente, cada vez mais, os aparelhos de radioterapia eles estão evoluindo, né? Então, hoje você tem a radioterapia, que antigamente era feita em 30 sessões, hoje você pode fazer em 5 sessões. Não porque o aparelho também mudou, mas também porque a gente entendeu que o mínimo necessário dava igual. Então, saímos de 30 para 25, para 16, para 15. Ainda tem casos de 15 sessões, né, de radioterapia. Hoje a gente tem bastante mulheres que estão sendo tratadas com 5 sessões. Menos sessões, menos dose, menos toxicidade. Menos efeitos colaterais. Menos colaterais. Toxicidade e efeitos colaterais. Menos toxicidade, menos efeito mamário da toxicidade da quimioterapia. Que é o quê? Ela causa uma desvitalização do tecido por conta ela age também no tecido sadio, né? Sangue, vasos sanguíneos, glândula, gordura, pele. Então ela causa um enrijecimento da pele no início, né? No processo de radioterapia, como se fosse uma queimadura de primeiro, segundo grau ali de quem toma sol, né? Entendi. Mas só local na mama. E ela também tem efeitos futuros, pode gerar uma dor crônica na mama. Se a paciente tem implante, ou tinha implante antes estético, e aí teve o diagnóstico, ou teve que fazer uma reconstrução com prótese, e mesmo assim a radioterapia pode gerar contraturas. Mas o efeito da radioterapia, ela é basicamente local. Entendi. Eu acho muito interessante essa história que você trouxe de como os tratamentos foram evoluindo ao longo do tempo. Porque primeiro você tirava tudo e depois você falava, beleza, a gente já sabe como resolver o problema. Como é que a gente pode minimizar os danos agora? E aí vem o avanço da medicina, o avanço da tecnologia, da ciência para poder conseguir resolver esse problema de uma maneira geral. Antes era um tiro de canhão. Antes era um tiro de canhão. Vamos ver onde é que a gente pode agora acertar uma flecha. Agora a gente vai mais preciso. E é isso que se chama individualização no tratamento do câncer de mama. Entendi. Muito interessante isso. E agora a gente já falou do impacto na vida do homem trans. A gente chegou a falar sobre o impacto na vida do homem trans ao fazer a mastectomia masculinizadora, mas a gente acabou não falando do impacto na vida da mulher de uma maneira geral
por fazer uma cirurgia de reconstrução de mama, por vencer o câncer de mama. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, quais são as reações das pacientes que você tem no consultório de uma maneira geral. Quando você consegue fazer uma reconstrução bem feita, você traz e minimiza esses efeitos danosos à autoestima da paciente, que é a perda da mama, ou eventualmente ela não teve uma perda de mama, mas foi feita uma cirurgia mais simples. Sim. E ela está com a mama mais bonita, né? Mesmo após um diagnóstico. Sim. Então, você ser capaz de oferecer para a mulher cura com autoestima é algo belo, bonito, é o que me anima tanto na reconstrução de mama, né? Então, como eu falei das fases do processo de cura dela e das fases do processo psicológico dela, o fato de estar feliz, estar de ok com o tratamento e com a doença que ela teve, está muito também relacionado com o grau de satisfação que ela vai ter na sua reconstrução, né? Então, aquelas mulheres que eventualmente, por algum motivo, ficaram mutiladas pelo câncer de mama, aquilo ali estigmatiza ela. Tanto para ela mesma, de se olhar no espelho e ela se sente estigmatizada, como eram as mulheres da década de 80 para trás, que todas perdiam aquilo ali. E hoje você tem um apelo à beleza, ao belo, muito maior do que antigamente. Tem essa pressão social. Essa pressão social. Então, se você foi capaz de proporcionar, além da cura, um resultado estético satisfatório, é diretamente proporcional a você ter uma boa reabilitação, a paciente se enxergar realmente curada e que aquilo ali ficou para trás, com uma página virada de todo esse processo cirúrgico e de tratamento do câncer de mama. Quimioterapia cai o cabelo, o cabelo volta a crescer, né? Então elas se sentem, as mulheres, eu costumo falar, e uso sempre a analogia da borboleta, né? As mulheres, elas se sentem transformadas quando passa por esse susto, né? Chão se abre, medo da morte, medo de um resultado estético satisfatório, e aí dá tudo certo. Medo da sequela. Medo da sequela, e aí uma hora a vida dela volta ao normal. E aí ela tem que buscar se cuidar para que isso não seja uma âncora na vida dela e ela não pense que aquilo ali é algo que ela é uma bomba relógio. Que não deixe traumas psicológicos, em qualquer momento pode acontecer tudo de novo. E ela fez o que ela foi necessário fazer, ela confiou nos médicos dela, ela teve um bom acesso à saúde, então ela fez o que era necessário e isso tem que ser página virada no livro da vida dela. Peraí, não vai embora não. Se você acabou de assistir esse corte, dá o like, comenta, interage aqui com o vídeo para ajudar a gente e dá uma olhada aqui no canal de corte. Se você gostar de outro, acompanha, ver se te interessa ver mais alguma coisa. E claro, o episódio completo desse corte que você acabou de assistir está disponível já no canal oficial do podcast Bússola Profissional. Te espero lá.